Olá, seres! Aqui é o Kaique, bem-vindo de volta, mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo depois de uma pequena pausa. Tava reajustando algumas coisas, fazendo algumas adaptações, como vocês podem ver o cenário mudou, eu mudei também, eu espero, estamos em constante mudança, né? Então isso é natural. E com o tempo vai vir mais mudanças, vai vir mais ajustes, mas o que importa é que o intuito é voltar, né? Vou tentar gravar mais vídeos e vou tentar dar a minha opinião sobre várias coisas, que foi o intuito desse canal. E uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre o Nando Moura, né, no podcast do Inteligência Limitada. Para quem não conhece, Nando Moura é um músico, youtuber, né? O canal dele é mais focado em política. Lá atrás ele falava um pouco mais sobre música, mas hoje é mais política. E ele tem muitos inscritos. Eu acho difícil você não conhecer o Nando Moura, mas conhecer o meu canal. Mas para dar uma contextualizada, ele foi no podcast do Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Podcast muito bom, bem produzido. Quem não conhece, eu recomendo que vá assistir, né? E lá ele deu, vamos dizer assim, uma entrevista, apesar de que a moda hoje em dia dos podcasts é ser um bate-papo, né? Eles evitam a palavra entrevista, apesar de ser basicamente uma entrevista. E lá ele conversou um pouco sobre tudo, né? Política, que era o que já se esperava, sobre o surgimento dele no YouTube, falou um pouco dele até sobre a relação com o pai dele e a política, e uma reflexão que eu tive enquanto eu via o podcast é sobre o quão genuíno ele é, né? Na forma de se expressar, ele soa muito autêntico, né? E muitas pessoas não gostam dele justamente pelas ideias que ele propaga, mas eu admiro a autenticidade dele. Eu acredito que tudo que ele fala é genuíno, diferente de muitos outros youtubers. Na verdade, quando você vai gravar um vídeo, eu percebo hoje em dia que você tem que ser muito caricato, coisa que dá muito certo, dependendo do nicho, mas não soa muito autêntico, não soa muito verdadeiro, né? E isso é algo que eu aprecio no Nando Moura. No podcast, você pode notar muito isso, a raiva que ele tem com a política atual, soa muito genuína. Eu acho difícil alguém atuar daquela forma. E é interessante a gente observar, né, essa conversa, e pelo menos me fez pensar um pouco, né, sobre o quão ruim, né, é o país, quão ruim está o país atualmente, né? Eu, sinceramente, não consigo ter essa raiva, eu não consigo ter essa vontade, esse gás que ele tem, né, ao ponto de ficar genuinamente bravo quando comenta sobre o assunto, mas foi algo interessante de se observar, né? Eu basicamente concordo com quase tudo que ele fala, porém, o que eu não concordo muito é a forma como ele se expressa. Ele também falou sobre isso, né? Basicamente, ele não é o foco dele pensar em como ele se expressa, ele simplesmente fala e fica à deriva. Mas eu considero importante você pensar na forma como você vai falar, principalmente quando a gente fala de criação de conteúdo, porque se o intuito é espalhar uma mensagem, se o intuito é expor a sua ideia, é importante a gente pensar em como a gente vai fazer isso para atingir mais pessoas. Principalmente se tratando de política, um assunto tão sério, um assunto que as pessoas deveriam se interessar mais, eu acho que é importante pensar em como você está propagando essa mensagem, como você pode atingir mais pessoas, né? Lógico que as pessoas vão gostar de você e não vão gostar de você, independente da forma como você fala, mas talvez por ele ter uma abordagem mais agressiva, isso acaba limitando a quantidade de pessoas que ele pode atingir
e até mesmo gerar uma reflexão, né? No meu caso, como sou uma pessoa aberta a ideias, eu gosto de refletir, analisar as coisas, meio que acaba não me afetando tanto a forma como ele se expressa. Porém, eu acho que isso não vale para a maioria, né? Pela minha observação, as pessoas elas são muito reticentes quando você tem uma abordagem mais agressiva. Mas de toda forma, né, o podcast ele é muito bom, muito produtivo. Eu recomendo que você veja, tem muitas coisas que vão fazer você pensar um pouco, vão fazer você refletir. Eu gostei muito e espero que vocês tenham também gostado desse vídeo. Estou trazendo aos poucos cada vez mais conteúdo, vou trazer mais assuntos. Como eu tenho uma rotina um pouco corrida, porque eu gosto de abraçar muita coisa de uma vez, né? Talvez um pouco de ansiedade, não sei. Mas o fato é que eu vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência, sobre mais assuntos. O mesmo vale para o Minuto Inútil, meu outro canal, porém esse eu ainda vou dar um tempinho um pouco maior, porque ele precisa de mais edição e organização. Não morram de saudades. Eu estou aqui e eu voltei. Muito obrigado por esse seu tempo, pela sua atenção e até a próxima.